A paz do Senhor, boa noite, olá, olá a todos vocês, que a doce paz do nosso Senhor esteja com todos vocês que estão aí me acompanhando, tanto aqui você que me assiste no Instagram, quanto também você que me assiste no Facebook neste momento, quem irá assistir posteriormente esse vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida também. Muito bem, estamos aqui para mais um dia de meditação. Estamos aí nessa semana, essa semana de desafio, de todos os dias fazer uma live para que a gente venha meditar na palavra de Deus em todos os dias dessa semana. Começamos na segunda-feira meditando um pouco sobre o capítulo 3 da carta aos Colossenses. Ontem meditamos no capítulo 1, capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E hoje nós queremos meditar, juntamente com você, no capítulo de número 2 da carta aos Filipenses, E que a palavra de hoje também possa ser bênção na sua vida, você possa tirar algo de bom, algum proveito dessa palavra, Tenho certeza que a própria palavra, de Deus, ela não volta vazia, mas ela produz frutos. Então espero que essa palavra possa produzir frutos em sua vida. Muito bem? Então, vamos lá, Filipenses capítulo 2, carta aos Filipenses no capítulo 2. Continuando, sobre os nossos estudos aqui. O apóstolo Paulo ele começa no capítulo 2 da carta aos Filipenses dizendo: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? E daí, será que nós podemos aplicar essa pergunta hoje para nós também? Tem alguma motivação por nós estarmos em Cristo? Tem algum motivo para nós estarmos em Cristo? Tem alguma consolação que vem desse amor de Deus? Nós somos consolados por esse amor de Deus? Há alguma comunhão no Espírito? Veja que aqui está dizendo Espírito com letra maiúscula, Ou seja, está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, há alguma comunhão por nós estarmos no Espírito? Com certeza sim. Há alguma compaixão e afeição? Com certeza deve ter também. Porque senão não faz sentido nós estarmos na casa de Deus, na presença de Deus, sendo cristãos, dizendo que amamos a Ele, que somos filhos dEle, se nós não tivermos compaixão e afeição pelas pessoas à nossa volta também. Veja só, no versículo 2, depois de ele questionar essas coisas, olha só o que ele diz: então, completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Então veja, se a gente está servindo a Deus, está servindo a Cristo, está cumprindo o mandamento de Deus, estabelecendo o mandamento de Deus. Então o apóstolo Paulo nos recomenda a partir deste momento que nós devemos estar em concordância uns com os outros, em concordância, ou seja, não devemos ter discórdia uns com os outros, devemos estar em consenso, devemos buscar tomar as nossas decisões e agir com os princípios bíblicos, conforme a palavra de Deus nos manda. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos estar em concordância. E se nós tivermos os nossos pensamentos, os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos querer uma mesma coisa, que é agradar a Deus, que é buscar o interesse do reino de Deus, que é ajudar uns aos outros, é amar uns aos outros. Então, ele diz, olha só, amando-se mutuamente, ou seja, todos, uns pelos outros, e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Lembra quando eu citei ontem lá sobre Romanos, quando a Bíblia nos orienta que nós tenhamos o nosso pensamento transformado, quando também a Bíblia nos manda, que Deus nos ordena que nós tenhamos o mesmo pensamento que Cristo Jesus. Então, em tudo aquilo que nós vamos fazer, falar, pensar, nós devemos ter em mente o que Jesus faria no meu lugar, o que ele falaria aqui no meu lugar, como ele se comportaria. Então, quando a gente está nesse mesmo propósito, quando a gente tem essa mesma forma de pensar, enquanto irmãos, enquanto filhos de Deus, nós estaremos cumprindo o propósito de Deus, tendo o
mesmo pensar de Cristo Jesus, agindo como Cristo agiria. Versículo 3. Não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Olha só que palavra forte é essa que ele está dizendo. Não seja egoísta, ou seja, não busque o seu próprio interesse, mas busque também o interesse do seu próximo, busque ajudar o seu próximo, né? Se o teu próximo está pedindo algo para você, tente ajudar a ele. Claro que às vezes tem pessoas que acabam se aproveitando, mas nós, dentro da medida do possível, conforme está ao nosso alcance, nós devemos buscar ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Nem tentem impressionar ninguém. Por quê? Porque nós devemos ser humildes, nós devemos apenas obedecer ao Senhor, cumprir o mandamento de Deus, amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Falar a verdade, viver uma vida de verdade, cumprindo o querer de Deus, obedecendo a Deus, né? Mas isso por ser a nossa essência, mas não porque eu vou ser uma pessoa boa, porque eu vou falar de Deus, porque eu quero impressionar as pessoas, não. Nós temos que ter em mente que nós devemos sim ser pessoas boas, o melhor que nós pudermos fazer, nós devemos fazer, a melhor coisa que nós pudermos falar, nós devemos falar, mas para quê? Para agradar a Deus, para cumprir a Deus. Nós devemos, ao mesmo tempo que estamos fazendo isso, buscando dar o nosso melhor em todas as coisas, buscando também agradar a Deus, tendo em mente que nós estamos fazendo isso para agradar a Deus, para obedecer a Deus. E que isso, se não fosse Deus, nada disso aconteceria na nossa vida. Nós não teríamos a capacidade de fazer ou de ser qualquer coisa. Então nós devemos entender, ter em mente, que qualquer coisa que nós fazemos, que nós temos, né, é porque Deus está nos concedendo a oportunidade de nós sermos ou fazermos ou termos. Então nós devemos ter humildade em nossas vidas, de reconhecer que nada do que nós temos pertence a nós mesmos, porque se nós temos, é porque Deus tem concedido a nós para cumprir o seu propósito. E olha só o que ele diz, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Em outras versões ele diz, considere os outros superiores a vocês mesmos. Ou seja, nós devemos buscar sempre considerar a outra pessoa, quem está à nossa volta, como sendo mais do que nós, sendo superior a nós, sendo mais importante do que nós mesmos. Assim nós estaremos agradando a Deus, porque nós estaremos servindo, estaremos sendo obedientes à palavra de Deus. Para você que chegou agora, estamos meditando Filipenses capítulo 2, agora o versículo 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Ou seja, ele está reforçando aquilo que ele está dizendo. Não procure apenas agradar a si mesmo, os seus próprios interesses. Não seja egoísta, mas busque também agradar ao próximo, a entender o que o próximo precisa, né? Versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Olha só, conforme a gente já citou no começo, tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, em tudo que você for fazer, que você for falar, que você for pensar, lembre-se o que Jesus faria no teu lugar. Pergunte-se o que Jesus faria agora, o que Jesus faria no meu lugar aqui, diante dessa situação. Como ele agiria, como ele se comportaria, o que ele falaria. E assim, nós vamos ter a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Versículo 6, ele continua dizendo, porque, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Olha só, Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, tendo todo o poder, sendo também Deus, ele não considerou que ele devesse ser igual a Deus, ou que isso, porque ele tinha todo o poder, toda a glória, ele devesse se apegar a essas coisas. Muito pelo contrário, conforme ele prossegue dizendo no versículo 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu irmão, meu amigo, você pode parar um momento e pensar na profundidade dessa palavra? Um Deus que tendo todo o poder, ele
esvaziou-se de si mesmo, né? De toda a sua glória, de toda a honra que lhe cabia, e se fez servo, se fez um súdito, se fez um mero mortal, assim como eu e você, assumindo a nossa forma humana, né? Com essa carne fraca, né? Porque do pó nós viemos, ao pó nós vamos tornar, assumindo essa forma humana. Para quê? Para ser obediente, para obedecer o propósito de Deus, para cumprir a missão que Deus estava incumbindo ele, o Filho, Jesus Cristo, de fazer. Então, em vez disso, em vez de ele procurar os seus próprios interesses, né, sendo Deus, ele buscou agradar a Deus, esvaziou-se a si mesmo, e olha só o que ele diz no versículo 8: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não apenas esvaziou-se de si mesmo, deixou o seu trono, deixou a sua glória junto ao Pai lá nos céus, mas ele foi tão obediente que ele chegou até ao ponto de morrer. E não foi uma morte qualquer, foi uma morte por crucificação, uma morte terrível, né? Porque a pessoa era pregada lá na cruz e ficava lá com o seu corpo pendurado no madeiro até morrer. E aí isso aconteceu com o nosso Jesus, porque isso fazia parte do plano, do propósito de Deus. Versículo 9. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha só, ele foi tão obediente, ele humilhou-se a si mesmo, né? Honrou ao Pai, cumpriu o propósito, a missão que o Senhor tinha confiado a ele. E por isso, né, no versículo 9, o apóstolo nos diz, a Bíblia nos revela, que por isso Deus, o Pai, o elevou, ou seja, o ergueu, o honrou, né, ao lugar de mais alta honra. Ou seja, não tem uma honra maior ainda do que se assentar à direita de Deus, né, conforme ele está dizendo, e dando o nome a Jesus Cristo, que está acima de todos os nomes, né? Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Deus, já ouviu falar desse nome, né? A maior parte do mundo já ouviu falar do nome de Jesus Cristo. Conhece a história de Jesus Cristo, ainda que alguns não acreditem, ainda que alguns não sigam os seus mandamentos. Mas o nome de Jesus está acima de todos os nomes, né? Ele tem todo o poder e toda a glória, toda a honra pertencem a Ele. E assim também, glorificando ao Filho, nós glorificamos ao Pai. Como Jesus disse, né? Vocês podem conhecer ao Pai conhecendo a mim. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Versículo 14. O apóstolo, ele diz aos irmãos, né, de Filipenses, ele diz assim: quando eu estava aí, ou seja, lá em Filipos, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Então ele frisa para os irmãos, né? Ressaltando que quando ele estava lá junto com eles, né, em Filipos, na cidade de Filipos, eles estavam seguindo, estavam sendo obedientes às palavras, às pregações, aos mandamentos que ele estava deixando, né? E agora que ele estava longe, era mais importante ainda que eles permanecessem fiéis, né, aos ensinamentos, porque eram ensinamentos da palavra de Deus, da vida cristã, né, de fé, de caminho até o céu. O versículo 13 é um versículo que me chama muita atenção. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Veja só, Deus está dizendo para nós hoje também que Ele está agindo em nossas vidas, Ele está operando em nossas vidas, Ele está trabalhando na nossa vida, ao nosso redor, em todas as coisas, né? E Ele também, ao mesmo tempo que Ele está trabalhando em nós, que Ele está operando em nossa vida, Ele está nos dando o desejo, ou seja, o querer e o poder, né, de fazer, de realizar aquilo que é do agrado dele.
Então, se você tem um desejo, por exemplo, de louvar a Deus na igreja, de cantar na igreja, de fazer algo mais para o Senhor, de trabalhar na obra do Senhor, de ser um missionário, de anunciar a palavra de Deus, de pregar, enfim, principalmente de ajudar as pessoas, de salvar pessoas, né, de fazer a diferença na vida das pessoas, Deus está permitindo que esse desejo aumente dentro do seu coração, porque isso também é desejo dele, porque também está alinhado com o propósito de Deus. E quando os teus sonhos, o teu propósito, né, os teus pensamentos, os teus planos estão alinhados com o plano de Deus, com o propósito de Deus, com a palavra de Deus, Deus vai te dar o poder de você poder fazer, de você realizar aquilo que também é do agrado dele, né? Porque Deus é o principal interessado de que você realmente cumpra esse seu desejo de anunciar a palavra, de ajudar as pessoas, né? De curar pessoas, de ser usado por ele. Então Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar para que você realmente possa cumprir esse teu propósito, esse teu sonho, esse teu plano. Então veja só como Deus é maravilhoso. É tanto pertence a ele, tanto o querer quanto o efetuar, né? Versículo 14. Aqui pode-se dizer que ele dá uma advertência, né? Dizendo, façam tudo sem queixas e nem discussões. Já viu aquelas pessoas que quando tem algo para fazer, tem uma tarefa, uma atividade para fazer, reclama, porque eu não queria fazer isso, depois que faz, mas eu não gostei, não era para ser assim. Mas a palavra de Deus está nos orientando para que a gente faça tudo sem queixas e nem discussões, né? Então devemos buscar realmente cumprir a vontade de Deus, né? Versículo 15. Você vai fazer as coisas sem queixa nem discussão. Versículo 15. De modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Ou seja, quando você faz as coisas, quando você é obediente, né, aquilo que está lhe sendo proposto, está sendo mandado você fazer, você vai fazer sem queixa nem discussão, para que ninguém possa te acusar, porque talvez numa queixa, em algum momento que você estiver fazendo aquilo, que você estiver discutindo, a ira pode tomar conta do seu coração, o ódio pode tomar conta do seu coração, e você, enquanto filho de Deus, pode acabar envergonhando o nome de Deus, né? E você lembre-se, se Deus te chamou, se você é salvo em Jesus Cristo, se você já desceu às águas do batismo, você agora é uma nova criatura, você é filho de Deus. Assim como nós temos meditado desde segunda-feira, você é uma nova criatura, você tem uma nova vida. Então as coisas que se passaram ficaram para trás. Você não pode agir da mesma maneira que você agia até então. Você deve buscar a cada dia melhorar, buscar a excelência, né? A estatura de varão perfeito, né? De pessoa, de ser humano perfeito na presença de Deus, né? Porque cada dia você deve buscar melhorar um pouquinho mais na presença de Deus. E por quê? Porque você vai ter uma vida então pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, quando você obedece a palavra de Deus, quando você vive a tua vida realmente como filho de Deus, sendo um real cristão, né? Um exemplo de fé, de palavra, de verdade, né? Perante todos que te seguem, ninguém vai poder te culpar de qualquer coisa, né? Você vai ter uma vida pura e assim você vai brilhar como uma luz resplandecente no meio das trevas, num mundo, como a própria palavra de Deus diz, cheio de gente corrompida e perversa. E nós vemos que realmente essa é uma palavra verdadeira. Quantas pessoas corrompidas e perversas, quantos valores estão se invertendo, quantas coisas que eram de uma forma hoje já são totalmente diferente, né? Principalmente quando se fala de família, né? Quantos valores estão invertidos, quantas coisas estão corrompidas. Mas o desejo de Deus é que a gente viva essa vida pura e inculpável, né? Diante dele e também diante dos homens, daqueles que estão à nossa volta. Versículo 16, Filipenses capítulo 2, versículo 16. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Olha só, apegue-se firmemente à mensagem da vida. Da vida. Lembre que quando Jesus morreu, se entregou por mim e por você na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos salvar,
Ele também nos deu uma nova chance, uma nova vida. Então nós temos que se apegar firmemente a essa mensagem de vida, da vida. Mas lembre-se que o nosso maior troféu, a nossa maior glória, não está aqui na terra, está nos céus, preparado para nós, que Jesus está preparando um lugar para nós junto do Pai, para que quando Ele voltar a buscar o seu povo, voltar a buscar a sua igreja, nós estejamos para sempre com Ele nas mansões celestiais. Então, você deve se apegar a essa mensagem de vida, da vida eterna, que em Jesus Cristo você tem a garantia de morar nas mansões celestiais. Mas busque obedecer a Deus, por amor a Ele, porque você entende que você é filho dEle, que Ele é teu Pai, e que você deve agradar a Ele, que você deve obedecer a Ele. E não por medo de ir para o inferno, não por medo da condenação, não por medo do lado ruim, das coisas ruins que podem te acontecer se você não for obediente, não. Mas porque você realmente, verdadeiramente ama a Deus e você quer agradar e você quer obedecer a Ele. Aí ele continua dizendo no versículo 16: Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e não trabalhei inutilmente. E assim o apóstolo Paulo, essas palavras do apóstolo Paulo podem ser aplicadas para nós nos dias de hoje, porque como essa carta que ele escreveu aos irmãos lá de Filipos há tantos anos atrás, mas ela também é aplicada à nossa vida hoje. Por isso que Deus permitiu que todos esses livros, essas escrituras fossem compiladas, fossem juntadas, né, num livro, para que hoje eu e você tivéssemos acesso a esses conteúdos, a essa palavra, para nós também podermos moldar a nossa vida, as nossas atitudes, conforme esse manual de vida, né, que Deus nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Então, ele diz, né, para nós que no dia em que Cristo voltar, a corrida, né, de tantos homens santos de Deus, assim como os apóstolos, né, lá da igreja primitiva, assim como tantos outros pastores, né, e líderes cristãos que se ergueram durante todos os tempos até os dias de hoje, saberão também que a corrida, que o trabalho deles não foi em vão, porque muitas vidas têm se salvado por causa das palavras, por causa dos ensinamentos que eles têm transmitido à igreja de Deus. Versículo 17: Contudo, me alegrarei, mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Ou seja, todos nós somos convidados a participar dessa alegria de obedecer a Deus, de chegar até os céus. E olha só, versículo 18: Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Nós passamos por um momento muito difícil, né, nos dias atuais, desde um ano para cá, quando se instalou a pandemia, quando se instalou esse vírus. Agora nos últimos dias, na nossa região, aqui em Santa Catarina, no sul do país, enfim, em todo o país, né, tem se agravado ainda mais essa questão do Covid, de transmissão, tantas pessoas morrendo. Mas, meu querido, lembre-se, o Senhor está no controle de todas as coisas. Busque se alegrar na presença de Deus. Aproveite enquanto você tem vida, de você poder louvar a Deus, buscar a Deus e mudar a tua vida, né? Honrando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, a palavra de Deus e fazendo a diferença na vida das pessoas. Aqueles que partiram, se ele foi obediente à palavra de Deus, ele vai chegar até os céus. E quando Cristo voltar, né? Quando os mortos ressuscitarem, nós, os que estiverem vivos no dia que Cristo voltar, forem com seu corpo glorificado até os céus, então nós nos encontraremos e estaremos todos juntos com eles, né, com Jesus, com o nosso Pai, na eternidade. Então alegrem-se, vamos todos nos alegrar na presença de Deus, porque é só na presença de Deus, diante de Deus, que nós podemos encontrar a alegria, a paz, né, a paciência, a esperança, porque essa é a promessa que Deus tem feito para nós também. Versículo 19, né, ele continua falando aí já a respeito de Timóteo, né, o jovem que muito ajudou o apóstolo Paulo, né, na obra missionária, nas suas obras, nas suas igrejas, nos andamentos do trabalho da obra de Deus. Então no versículo 19 ele diz assim: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los, né, aos irmãos lá de Filipenses. Assim ele poderá me animar, contando-me notícia de vocês.
não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Meus irmãos, que nós realmente possamos ser também servos de Deus, obreiros de Deus, como foi esse jovem Timóteo, né? Olha só o que ele diz: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Que nós realmente possamos nos preocupar de verdade, em sinceridade, com o bem-estar uns dos outros, com o bem-estar do nosso irmão, né, dos que estão à nossa volta, porque assim nós estaremos cumprindo a ordem do Senhor de amar uns aos outros, né, de ajudar uns aos outros. Versículo 21, Filipenses capítulo 2, versículo 21. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, né? Assim como ele disse lá no começo, né? Pessoas que buscam seus próprios interesses e não com o que é importante para Jesus Cristo. Olha só, o que se preocupam com consigo mesmo e não com o que é importante para Jesus Cristo. Quem sabe, hoje talvez nós não estamos nos preocupando com o que é importante para Jesus Cristo, mas com o nosso próprio bem-estar, com os nossos próprios interesses. Aí você, eu, nós temos que tomar a atitude de perguntar para Jesus: Jesus, o que é importante para você? Me mostra, me direciona, me ensina, para que realmente eu possa cumprir o teu querer. Ele continua dizendo no versículo 22, mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui, e tenho confiança no Senhor, de que em breve eu mesmo irei vê-los. Né? Lembrando que quando Paulo estava escrevendo essa carta aos irmãos filipenses, ele ainda estava preso. Né? E ele tinha a esperança de poder voltar até Filipos e encontrar com os irmãos de lá e revê-los, né? E poder testificar das bênçãos, das maravilhas que o Senhor estava fazendo na sua vida. E no versículo 25 ele passa a elogiar um outro irmão em Cristo Jesus, um outro obreiro da casa de Deus, que ele diz assim: quanto isso, penso que devo enviar-vos de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Olha só, que nós também possamos seguir o exemplo, né, do irmão Epafrodito, um nome tanto diferente e não comum, né? Mas realmente que sejamos verdadeiros irmãos, né? Principalmente os que estão na liderança da obra de Deus, aos missionários, aos obreiros, aos pastores, e sendo colaboradores e companheiro de luta. Não quando nós vemos um irmão, um pastor, um obreiro, um missionário passando uma luta, a gente deixa, ele deve estar pagando o preço por alguma coisa de errada que ele fez. Mas nós devemos, se nós entendemos que aquela pessoa está cumprindo o mandamento de Deus, está fazendo a obra de Deus, nós devemos ser companheiro de lutas. Talvez a luta que ele está passando, você não possa ajudar ele a vencer aquela luta, mas com certeza você pode ajudar o teu irmão, o teu pastor, o teu líder, né, o obreiro, em oração, né? Em oração, dizendo: meu querido, olha só, estou aqui orando por você, né? Nas minhas próprias condições eu não posso te ajudar, não posso resolver o teu problema, mas com certeza vou colocar o teu nome, a tua casa, a tua família em oração, nas minhas orações, para que, né? Olha só, a Bíblia fala que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Então, quanto mais a oração de 2 justos, de 3, de 4, de 5, quanto efeito mais essas orações não vão produzir, não vão resultar na vida de uns dos outros. Por isso a importância de nós orarmos, orarmos, orarmos e orarmos. Versículo 26. Ele continua dizendo que Epafrodito deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Então ele também testifica, né, do milagre, da cura que o irmão Epafrodito teve ali naqueles dias, porque esteve enfermo e quase morreu. Quase morreu. Mas Deus ainda tinha algo para fazer, para usar esse homem, né, para ajudar o apóstolo Paulo também na obra que o Senhor tinha confiado a ele fazer. Versículo 28. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. E ele recomenda no versículo 29, recebam-no com grande alegria no Senhor, e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo,
e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Que nós realmente possamos ajudar uns aos outros, né? E a partir desses versículos aqui finais que nós lemos aqui no capítulo 2 da carta aos Filipenses, nós podemos entender, podemos compreender, né, o direcionamento de Deus, o mandamento de Deus, para nós seguirmos o exemplo desses homens, né, de ajudar aqueles que estão na liderança, ajudar os pastores, os missionários, aqueles homens e mulheres que Deus tem colocado à frente da sua obra, né, para cumprir o seu querer, para que nós possamos ajudar também a esses irmãos, né, e não deixar, ele é o pastor, ele é o líder, ele é o obreiro, é ele que se vire. Meus queridos, nós fazemos parte do mesmo corpo. Lembre, se um membro do corpo está sofrendo, né, todo o corpo acaba sofrendo junto. Então, devemos ajudar uns aos outros, lembrando que nós fazemos parte do mesmo corpo em Cristo Jesus. Lembrando, versículo 13. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então, ore ao Senhor, né? Concluindo a nossa meditação, a nossa reflexão de hoje. Ore ao Senhor para que Deus te mostre, te direcione, fale com você e fale você com Deus também, porque hoje nós temos livre acesso até o Pai. Você pode falar com o Pai agora, neste momento, né? Peça para o Senhor um direcionamento para que Ele te revele, Ele te mostre qual é o desejo dele para a sua vida, né? O que você deve fazer a seguir para cumprir o propósito do Senhor, para entender qual é o plano do Senhor para a sua vida. Pode ser que o Senhor não vá te revelar todas as coisas, né? Assim como exemplo, né, na vida de José. Se o Senhor chegasse e revelasse para José todo o processo pelo qual ele passaria, quem sabe ele desistiria lá no começo, né? Quando ele começou a ter os sonhos e contou para os seus irmãos, para os seus pais, e o Senhor dissesse, né, para José, José, você vai ser líder, você vai governar aí a principal potência do mundo, né, a terra do Egito naquela época, que era uma grande potência e que dominava, né, um grande império. Mas para você chegar até lá, né, você vai ser traído, você vai ser vendido, você vai ser preso, tudo isso injustamente, você vai ser caluniado. E aí, quem sabe José pensasse, né, então, Senhor, muito obrigado pela consideração, mas chama um outro irmão meu aí, tem tantos outros irmãos meus, né, mais velhos, chama outro, coloca outro no meu lugar. Mas não, era com José aquilo que o Senhor queria cumprir na vida dele, aquele plano. Então, o Senhor tem um plano para mim, o Senhor tem um plano para você. Eu não sei o que é o que o Senhor tem prometido para você. Quem sabe o Senhor até tenha te revelado o que Ele deseja para a tua vida. Mas tem um processo, tem um caminho a seguir. Então peça para que o Senhor te direcione os teus passos, a tua vida, né? E permaneça na presença do Senhor. Lembrando, né, como disse o versículo 14, fazendo tudo sem queixas e nem discussões. Assim como nós podemos ver na vida de José, que nós não vemos em nenhum momento, apesar de tudo aquilo que ele passou, ele reclamando, ele amaldiçoando ao Senhor, ele murmurando contra o Senhor, né? Mas ele se permaneceu firme como um homem, um jovem, né? Na presença de Deus, filho de Deus, obediente e temente a Deus. Que assim sejamos nós também, na nossa vida, no nosso agir, no nosso modo de ser e pensar em todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que têm estado aqui comigo mais uma vez. Vamos ver muitos familiares e também amigos assistindo, né? A irmã Andréia comentando, glória a Deus, né? Amém por isso. A irmã Claivete Berlanda também, que Deus possa abençoar a sua vida. E todos os demais irmãos que têm participado. O presbítero irmão Noro Osvaldo de Xanxerê também, né? Falando sobre a humildade e a obediência, né? A irmã Cleide também comentando que Cristo é a nossa mente e realmente, né, devemos ter Cristo na nossa mente, né, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, né? Muito obrigado por você estar assistindo. Ao encerrar esse vídeo ao vivo, se você puder, curta, comente e compartilhe. Amanhã nós estaremos aqui também para juntos meditarmos na palavra de Deus, né? A partir aí das 8 horas da noite, talvez às 8 ou às 9 da noite amanhã, mas nós estaremos aqui para juntos meditarmos e fazermos essa live até na sexta-feira, onde nós estaremos juntos meditando na palavra de Deus. Continue conosco, compartilhe, vamos abençoar a vida de outras pessoas com a palavra de Deus. E
Estou à disposição dos irmãos, se você quiser me chamar no direct aqui no Instagram, se você quiser me chamar aqui pelo Messenger no Facebook ou através dos comentários. Os irmãos que me assistem, que têm meu contato do WhatsApp, pode me chamar também, estou à disposição. Não sei de tudo, mas estou disposto com o pouco que eu sei, com o pouco que eu tenho, que Deus tem me permitido, abençoar a sua vida, compartilhar com você, te ajudar, poder te aconselhar, né? E assim nós vamos ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros. E também agradecer ao presbítero irmão Vanderlei, né, Paula de Lima, que está nos assistindo lá do Paraná, um velho conhecido, não de idade, né, mas porque já de mais de 20 anos que a gente se conhece, né, eu era criança quando conheci ele e fazia parte da nossa congregação lá em Curitiba. Que Deus possa abençoar você, irmão Vanderlei, e sua família. Muito obrigado por estar aqui me assistindo, é um privilégio para mim você também estar aqui acompanhando, né? E também aos meus pais que sempre têm me apoiado e têm me acompanhado, e também a minha querida e linda esposa que está aqui ao vivo, né? Minha única telespectadora ao vivo me assistindo também, né? Que Deus abençoe a sua vida também. Meus irmãos, muito obrigado. Quero fazer uma oração para nós encerrarmos a live nessa noite. Se você puder, feche seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Pai querido, quero te agradecer, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui, meu Deus, meditando na Tua Palavra, meu Deus, trazendo a Tua Palavra aos corações de tantas pessoas, meu Deus, que estão aqui nos acompanhando ao vivo, e as pessoas que vão nos assistir após, meu Deus, em outro momento, meu Deus. Que o Senhor venha entrar com a providência sobre a vida de cada um, Pai querido. Que o Senhor venha trazer um despertar, meu Deus, nas nossas vidas, para buscarmos mais de Ti, meu Deus. Venha nos dar entendimento e graça, sabedoria, meu Deus, para compreendermos que somos Teus filhos, ó Pai. E que o Senhor espera de nós que nós vivamos realmente como os filhos Teus, ó Pai, te obedecendo, te honrando, buscando agradar a Ti sobre todas as coisas, ó Pai, e também buscando ter um relacionamento contigo, Senhor, falando contigo, meu Deus, e não apenas passando uma lista de pedidos nas nossas orações, mas dialogando contigo, Senhor, e também esperando ouvir a Tua voz. Pai querido, continua conosco, nos guiando, nos direcionando conforme a Tua vontade, revelando, meu Deus, os Teus propósitos para as nossas vidas, para que estejamos no centro da Tua vontade. Continua conosco, meu Deus, nos guiando, nos ajudando a cada instante e fazendo de nós instrumentos, meu Deus, luzes resplandecentes nas Tuas mãos, ó Pai, no meio das trevas, Pai querido, que venhamos brilhar a Tua luz através das nossas vidas. Continua conosco, em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez a todos vocês que têm assistido. Um forte abraço. Amanhã estaremos aqui, quinta-feira, para estudar o capítulo de número 3 da carta aos Filipenses, para meditarmos nessas palavras. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.